E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de boa. E hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês, mostrando aí a minha CNC. E hoje eu vou instalar o fim de curso nela e mostrar para vocês. E vou tirar as dúvidas de alguns amigos aí que também pediram. Que o primeiro pedido de um inscrito aí, ele pediu para que eu mostrasse a distância do eixo Z. Eu acho que ele quer se referir a essa questão do metalão de cima, né, para o metalão de baixo. Vou tirar a medida aqui, 70 centímetros cravado. E deixei 70 centímetros e eu fiz o seguinte, eu peguei um metalon desse aqui, 50-50, eu botei embaixo e peguei um metalon 20-20 e botei um em cima do outro. Deu 70 centímetros batido, tanto aqui como do outro lado, e eu usei esse método. Coloquei um 50-50 pedacinho e peguei um 20-20 e coloquei aqui embaixo e fiz a soldagem aqui, tá bom pessoal? Então aí tirando a primeira dúvida aí, a primeira pergunta, respondendo aí a primeira pergunta, do eixo Z para cá não vai ter como fazer ainda porque eu não coloquei a tábua. Então quando eu colocar as tábuas aqui, aí eu vou tirar as medidas do Z para ver que distância ficou do eixo Z para cá. Mas a medida é essa daqui, ó. Tirando por essa medida aqui, eu creio que lá vai dar a mesma coisa que o meu, 70 milímetros, tá bom? Daqui para cá. Vamos à segunda pergunta. Que me perguntaram aí a segunda pergunta aí. Respondendo aí a segunda pergunta aí para mais um inscrito do meu canal. Obrigado aí a todos vocês aí que tá fazendo esse canal crescer. Ele perguntou como que eu fiz aqui nos drive. No primeiro vídeo eu ensinei vocês a colocar o drive em 4 ponto alguma coisa, né? Porque tinha uma constantezinha lá e tal. Eu vou falar aqui, pessoal. Eu não gostei da constante porque aquela constante, ela deixa a corrente muito alta e acaba esquentando muitos motores. Certo que é um padrão e tal, aquela coisa toda, mas eu não gostei. O que que eu fiz? Eu baixei para corrente de 3.2, porque meus motores são de 3.1. Então, eu acho que 3.2 está excelente. Então, eu não gostei. E 3.2 ficou assim, ó. Pino 1 para cima, pino 2 para cima, pino 3 para baixo, aí o 4, 5 e 6 para cima e o 7 e o 8 para baixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui. No caso, o S1 e S2 ficou para cima, o S3 para baixo, SW4 e SW5 e SW6 ficou para cima, SW7 e SW8 ficou para baixo. Assim, ó. Os motores, como eu não achei um fio para trazer do motor para cá, que tinha vermelho, então eu trouxe assim, ó. Aqui o marrom vai ficar sendo o vermelho do motor, o azul vai ficar sendo o azul mesmo, né? E o verde vai ficar sendo o verde do motor e o preto vai ficar sendo o preto do motor. A única cor que não tinha lá era o vermelho, coloquei o marrom aqui. E é essa ligação aí, ó. O vermelho vai pro A+, azul pro A-, verde B+, e preto B-. Quem quiser saber mais detalhe, tem outro vídeo aí ensinando melhor, eu vou deixar na descrição. Estou usando uma fonte de um som que eu tirei, ela é 38 volts por 20 amperes, ela está funcionando muito bom. Estou utilizando uma fonte 12 volts para alimentar o relézinho que vai ser ativado, relé de estado sólido, e o fim de curso. Se o pessoal pedir muito aí nos comentários, eu posso estar desmontando como eu fiz aqui e montar de novo só por causa de vocês aí, tá bom? Porque eu gosto de atender os meus inscritos. Eu desmontaria aqui e ensinava como fazer essa ligação. Ou então faço um desenho bem feito e ensino como fazer essa ligação do relé com a fontezinha de 12 volts. Porque tanto para o relé como para o fim de curso, ela vai precisar de uma fontezinha de 12 volts. Essa aqui é uma fontezinha de um receptor. De um receptor, ela é 3 amperes por 12 volts, mas pode ser até de 1 amperes aí, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, ó, eu acho que tá bem explicado. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo, né, e vê aí como é que eu fiz. Lembrando que aqui o drive é o DM556, tá bom? Aqui eu botei uma chavinha liga e desliga, ela é uma chave de segurança, ela liga, aí fica aqui, você aperta, quando ela liga ela acende esse LED aí, ó, muito top. Eu tirei de um liquidificador de alta potência. Aqui por enquanto tá meio que improvisado, mas eu vou agilizar um cadeado, uma coisa para botar aqui. Vou pintar também o painel, é porque eu só quero dar o acabamento depois que eu terminar ela toda. Para a gente vai trabalhando, a gente vai riscando. Veja como já tá riscado aqui, pessoal, ó, tá toda riscada, tá vendo? Então eu vou deixar para dar acabamento depois. Eu vou repintar isso aqui tudo de novo. Então é isso, pessoal. Mais uma dúvida aí, é só vocês colocarem no comentário e eu tô aí pronto para atender todos vocês, beleza? Beleza, pessoal. Agora sobre o fim de curso. O fim de curso que eu vou estar usando é esses aqui. Quando você aperta, ele liga. Quando você solta, ele desliga. Veja aí, ó, como é que ele tá, ó. É esse aqui. Quando você aperta, ele liga, né?
Então, para mim configurar aqui o fim de curso, para mim instalar ele, eu tirei as correias, né, para não girar o motor e não gerar tensão nos cabos aí e acabar queimando um drive meu aí. Então eu tirei as correias aqui, ó, vocês podem ver aí, tá sem as correias. E agora eu vou aqui fazer o furo, ver aqui onde é que eu vou encaixar isso aqui, ó. Aqui bate no limite, então tem que ser um pouco atrás, mais ou menos isso, para não perder muita área útil. E eu tô pensando de colocar ele bem aqui, pessoal, ó. Ó. Bem aqui, porque tem que ter o furinho aqui para segurar, né? Ó. E eu acho que aqui dá certo. Ou será melhor aqui? Aqui também ficaria legal, né, pessoal? Aqui fica legal, mas eu acho que fica muito exposto. Vou instalar, depois eu vejo aí como é que eu fiz e mostro pra vocês.